Boa tarde, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadira Albano. Hoje é dia 19 de julho de 2026. Hoje é um domingo, né? Estamos começando mais uma vez de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora, da sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas e pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo tem confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Amém? Amém, igreja? A preciosa palavra do Senhor está hoje em Eclesiastes 3, tá bom? Que diz assim, aleluia. Há tempo para tudo. Meu Deus. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora da sua santa presença, te agradecendo, te louvando, Pai, pela vida do meu esposo, dos meus filhos, desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que o Senhor possa estar alcançando, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que a Trindade cresça, que desapareça e que o nome de Jesus seja proclamado através do canal João 3,30, porque esse é o objetivo do canal, Senhor. Simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, Senhor. É o que eu te peço, eu te agradeço e te glorifico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A palavra do Senhor diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, o escritor aqui de Eclesiastes, ele tá falando que há um tempo, né? É um tempo de tudo, né? Porque é um tempo determinado por Deus. Aí ele começa no 2. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de deconstruir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedra, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Então, o que acontece? É muito interessante, né? Que o autor de Eclesiastes, ele vem falar do tempo, que tudo há um tempo, né? Porque para Deus há um tempo, porque Deus, ele é o dono do tempo, ele que determina todas as coisas, né? Então, Deus, ele predetermina do modo soberano dele todas as coisas, todas as atividades da vida, tudo tá no controle de Deus, né? Eu e você não podemos controlar, e nós nem conseguimos, nem podemos, não temos esse poder, né? Esse poder pertence a Deus, né? Porque ele é o mestre, né? E ele demonstra que tudo está, né, sujeito, está sob o controle dele, né? Todo tempo, mudança, tudo está no controle de Deus, tudo, 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 tudo. Por isso que um dos atributos do Senhor é a eternidade, né? E ele continua. No 9, o que ganha o trabalhador em todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Igreja, Deus, ele é tão perfeito, quando ele fala assim que, né, que ele colocou no coração do homem o anseio pela eternidade, vem mostrar para mim, para você, que o propósito de Deus é que a gente venha buscá-lo. Igreja, a gente sempre, todo homem vai ter um vazio interior. E esse vazio interior pertence a Deus. Aleluia, glória a Deus, né? Por quê? Né? Porque ele pôs, né, esse desejo no nosso coração, né? O anseio pela eternidade, né? Mesmo assim, né? O homem não consegue compreender o que Deus faz. Igreja, porque querendo ou não, nós temos duas escolhas. A morte, ela é certa para todo mundo. E após a morte, a gente tem duas eternidades. Uma eternidade com Deus, uma eternidade que você escolher, né? Porque quando a gente vem no Novo Testamento, já vamos para o Novo, né? Jesus, sim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê o Pai a não ser por mim, né? Jesus deixa claro. Então, você tem a opção aqui de escolher. Ou você vai para o céu, ou o que você escolher, né? Mas uma coisa nós não podemos negar. Nós temos uma alma, que ela é eterna, né? Como um dos atributos de Deus. E a eternidade, ela é algo que faz parte da minha vida e da sua.
A partir do momento que eu e você escolher servir a Deus ou não, quando a gente morrer, tem essa eternidade vinculada com o eterno, amém? Porque Deus, ele é eterno. E ele continua, né? Descobrir que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive, né? Praticar o bem, né? Vai praticar o bem porque tem gente que vive atrasando a vida do outro. Para que isso, né? Não tem necessidade de você atrasar a vida do seu irmão, amém? Não atrase, procure fazer o bem, né? Porque o povo de Deus, né? Ele encontra sentido na vida quando aceita o que é de bom grado da mão de Deus. Se você aceitar aquilo que Deus tem para você de bom grado, você vai ser feliz. Muitas vezes é difícil, claro que é, né? O que era com o povo de Israel, comigo e com você também, não é diferente. Quando a gente aceita os desígnios do Senhor, o propósito do Senhor para as nossas vidas, o fardo fica mais leve. Não tem como não ficar, né? Porque é automático, amém? E ele continua no 13. Descobrir também que poder comer, beber e ser compensado pelo seu trabalho é um presente de Deus, é uma dádiva. Igreja, você levantou, comeu, bebeu, andou, é uma dádiva, é um presente de Deus, aleluia, glória a Deus. Porque quantas pessoas nesse momento, né, está deitado, né, está lá, meu Deus do céu, sem direção, sem saber o que fazer, né? Então, é uma dádiva, é um presente de Deus para mim e para a sua vida, amém? Glória a Deus, aleluia. E ele continua falando, né? Sei que tudo que Deus faz tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam, né? Não sei que tudo que Deus faz permanecerá, porque é permanente, igreja. Eu e você não somos permanentes aqui na terra, mas tudo que Deus faz é permanente. Aleluia, glória a Deus. Né? Então isso é muito importante, porque Deus, ele é eterno, amém? E ele continua, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é fé já foi, e o que será já foi anteriormente. Deus investigará o passado, descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça havia impiedade, no lugar da retidão ainda mais impiedade. Igreja, a impiedade, ela reina. E como reina? Se na época de Salomão já reinava, você imagina nos dias de hoje. Igreja, a impiedade é algo que ela anda lado a lado com a injustiça, né? Então, mostrando que sempre teve, aleluia, né? Porque desde quando Satanás se rebeliou contra Deus, infelizmente a impiedade, né? Ela reina porque no mundo jaz o maligno. Não tem para onde correr, né? Ele diz no 17: Fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como animais. O destino do homem é o mesmo do animal, e o mesmo destino os aguarda. Assim como um morre, um também morre. O outro também tem o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Por que, igreja? Porque tanto o homem como o animal, quando morre, ele vai voltar para o pó da terra, amém? A diferença está na alma, está na eternidade. Os animais não têm alma. Mas eu e você temos. Temos uma alma que anseia por Deus. Oh, porque te abate a minha alma. Igreja, tão interessante isso, né? Você consegue entender, né? Porque os animais, então é tudo igual, né? Nós temos consciência da eternidade. O animal não tem. Ai, cachorro, você vai ser eterno. Não tem essa. Né? A eternidade é a nossa consciência, é aquilo que nos move, né? A nossa alma, o nosso psique, o nosso intelecto, a nossa ligação para com Deus. Né? A gente entende que nós precisamos. A gente fala assim: eu preciso de um ser, de um Deus, né? Então, todo mundo vai buscar. Mas não está em qualquer lugar, só está em Deus, o verdadeiro Deus que fez os céus e a terra. Todos vão para o mesmo lugar, vieram todos do pó e ao pó todos retornarão. Então o segredo é, vai vir do pó. Eu e você viemos do pó, os animais vieram do pó porque é carne, né? Então do pó, né, vai voltar. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas, se o fôlego do animal desce para a terra? Não tem como, né? Quem pode dizer, né?
sabemos de uma coisa, que ambos vai morrer do mesmo jeito. Aí ele continua. Por isso, concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Ninguém. Porque os mortos não louvam a Deus. Quem morre, igreja, acabou. Não tem sentido, né? Não tem trabalho. Você já viu morto trabalhar? Botou no caixão, acontece o quê? Passa dias, você volta lá, tá lá só a lama, derretido. Acho que a única coisa que demora mesmo que é só o cabelo, né? E os ossos, porque a carne rapidinho, igreja, né? Ela derrete, né? Então nós temos que dar valor à nossa alma, né? Que é a nossa eternidade, amém? Porque Deus, os atributos do Senhor é a eternidade. Não abra mão disso, de jeito nenhum. Nós não podemos, amém? Deus abençoe vocês. Tenha aí uma semana abençoada em nome de Jesus. Fiquem na paz.